aí, tchê! Fala, pessoal. Ele é o Thiago Febel. Ele é o Márcio Oliveira. E começa agora mais um programa 20 Desenvolver, programa que traz desenvolvimento para a sua casa. E hoje tem desenvolvimento em outra língua, né? Desenvolvimento em inglês. Estou aqui com o querido professor, meu professor, Rafael Dupont. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e ajudar vocês em casa nesse quesito importantíssimo que é o desenvolvimento em língua inglesa. Hein, Thiago? Tem desenvolvimento aí, Thiago. Sempre. E eu sempre digo, principalmente, não importa a área que você trabalha ou atue, o inglês acaba sendo uma língua relevante, né? E escolher aprender inglês. E aí tem uma questão, né? Escolher aprender inglês, porque tem que escolher aprender. Porque se você não quiser, não adianta colocar a culpa no universo. E eu sempre digo, muitas pessoas falam assim, Thiago, você tem facilidade, ou aqui a expressão, você tem tino pro inglês. Nasceu com dom. Nasceu com dom. Tino é o que o preguiçoso diz para quem sentou e foi estudar, né? Você fala, qual é a tua dica, né? Eu falo assim, olha, eu sentei e realmente me esforcei para estudar inglês, né? Eu trocava cartas com a minha prima de Criciúma em inglês. A gente alugava, né, o VHS, e aí ou era dublado ou era legendado. Eu colocava, alugava o legendado e colava uma fita tape na televisão para não ler a legenda, para só escutar. Então, foram formas que eu escolhi para me desenvolver. Mas o interessante, falando da língua inglesa, é a questão, né, do aprendizado. Por que é tão difícil aprender inglês? Por que as pessoas costumam falar, eu lembro que me falavam muito, eu consigo escutar, eu consigo ler, até escrevo, eu só não consigo falar. O que pega? Pois é o que a gente estava conversando e muitas vezes eu encontro isso com alguns alunos. Eu achei muito bacana o que falou antes, que não adianta culpar o universo, né? E às vezes não é nem só culpar o universo, mas além de culpar o universo, esperar que alguém resolva esse problema para mim. Tem um chip, né, que bota lá e a pessoa sai falando. Eu tô atrás desse chip, Márcio, eu tô atrás desse chip, cara. Imagina comercializar isso. Mas infelizmente não tem esse chip. E o que acontece? A primeira coisa, eu acredito que é você assumir a responsabilidade pelo aprendizado. Né? Eu decidi aprender inglês, né? Eu decidi que eu vou aprender inglês e eu vou assumir essa responsabilidade. Eu posso buscar um professor, eu posso buscar um amigo, eu posso buscar uma série de auxílios que vão encurtar o meu caminho, mas o fundamental é eu assumir essa responsabilidade antes de mais nada. Eu vou aprender inglês e isso vai fazer parte da minha vida e do meu desenvolvimento. Legal. E a gente, decidido isso, né? Que acho que essa é uma questão e a gente fala, né? A escolha é o decidir fazer e pagar o preço para isso, porque tudo tem um preço e não tem almoço grátis nessa vida. Mas qual é o maior obstáculo que você observa nos alunos que vão lá aprender e dizem assim, olha, eu já estou passando pelo terceiro curso, o quarto professor, a quinta tentativa online e não aprendo inglês. Sexto método, pois é. Assim, aí eu sempre pergunto, olha, tudo isso não funcionou, será que o problema é externo ou é interno? Né? O que pega? Qual é o grande obstáculo de não aprender uma língua, no caso o inglês? O que eu vejo é que, como muitas pessoas dizem, avançam a algum ponto, conseguem ler, conseguem escutar, conseguem entender, e no momento de falar tem uma grande dificuldade. Eu enxergo que o grande obstáculo é a pessoa se dispor a se expor, né? Eu vou falar, eu vou cometer erros, eu vou ter dificuldades, mas eu vou superar essas barreiras. Eu vou superar essas barreiras como? Cometendo erros. Eu acho que é a primeira questão. Uma história que eu costumo falar muito é da criança, né? A criança está aprendendo um idioma e, quer dizer, a criança nunca quis aprender o idioma nenhum. Ela quer a mamadeira, ela quer que a mãe alcance alguma coisa e muitas vezes a criança diz coisas como eu bebi, eu comi, eu fazia. Quando a criança diz eu fazia, a gente pensa que ela está cometendo um erro. Na verdade ela está cometendo um erro linguístico, mas ela está mostrando que entendeu um sistema. Só que ela não teve medo de dizer eu fazia. Por quê? Porque ela associou logicamente. Agora, quando o pai ou a mãe corrigem e digam, meu filho, não é eu fazia, é eu fiz, ao invés da criança se culpar, se sentir mal, meu Deus, eu nunca mais vou abrir a boca, ela simplesmente diz, ok, e passa a dizer, eu fiz. Então eu acho que esse exemplo é muito claro para nós. Não tem problema errar, não tem problema se expor. Numa viagem, em várias situações, não é problema. A gente tem que errar, aquele velho clichê, aquele velho chavão, eu preciso cair para aprender a me levantar e caminhar melhor. E é muito isso, a gente, no processo de aprendizagem, de qualquer coisa, você trouxe aqui, se permitir errar. A gente falou em outro programa com o Politano sobre o medo de falar em público, o medo de falar inglês, o medo de me posicionar numa reunião. Olha quantas vezes a gente se
se paralisa, porque o medo ele é importante, ele tem uma função, né, muito importante para o ser humano, que é a proteção. Olha, se eu não tenho medo, eu não olho para os lados para atravessar a rua. E eu preciso atravessar a rua. A questão não é essa, você não pode, pelo medo, deixar de atravessar a rua. Você tem que usar o medo, bom, como eu não quero morrer, eu vou olhar para os dois lados e assim vou atravessar. Ele não pode te paralisar. Ele tem que trazer segurança. Ele tem que trazer segurança. E aí vem aquela questão do medo de errar. Eu sempre trago para qualquer processo de desenvolvimento a pergunta: existe alguém perfeito que não erra? Não, não existe. Acho que todo mundo que está nos assistindo vai ter a resposta de que não. Ou seja, errar é parte inexorável e intrínseca do processo de existência humana. De aprendizagem. De aprendizagem. Se eu tenho a certeza que eu vou errar, por que eu sofro tanto com erro? Eu vou errar. Eu tenho que entrar com a premissa de que eu vou errar. E aí eu uso o erro como uma estratégia. O erro é uma informação do universo para mostrar: esse não é o caminho, existem outros. Tiagão, mas tu tem uma consciência que pode errar. E a grande consciência que existe é as pessoas não se permitirem errar. Exatamente. Então tá errado, né? Tá errado já. Sim, já tá errado na saída. Ô, Rafa, mas uma outra coisa que a gente também, o Thiago explorou o problema em aprender a língua, a dificuldade. Até porque a gente não vive esse sistema aqui, né? Claro. Pô, desde que tu nasceu, tu foste criado e tem dentro de ti uma programação linguística que não é a do inglês. Aqui a gente tem que trocar tudo isso. Mas a questão do problema de quem não tem a língua no mercado hoje, tu enxerga bastante isso? Sim, eu enxergo. É um problema? É um problema. É um problema porque muitas vezes a gente consegue, a pessoa no mercado, ela consegue desenvolver a carreira até um certo ponto e ela vai encontrar um teto sem inglês. Eu já ouvi de diretores de empresa, de pessoas que contratam e que fazem parte do processo de decisão, de que encontram muitas pessoas com especialização, com pós-graduação, com MBAs, ou seja, uma série de conteúdos bacanas. De conteúdos bacanas, exatamente. Mas como ainda é difícil encontrar alguém fluente em inglês, né? Então, assim, ainda é um grande diferencial. Aquela história de que, não, inglês é básico. Não é básico ainda. Não é, muita gente ainda não fala inglês. Demais. E o inglês coloca um teto na carreira das pessoas. Essa é a questão, né? Você vai até um ponto, mas a partir dali não passa a ser inglês. Eu encontro muito isso nos alunos e que fazem parte de empresas. É obstáculo, né? E eu vejo que a questão do inglês, do aprender essa língua, ela tem a dificuldade natural, porque não é a nossa língua mãe. Claro. Mas existe uma facilidade porque a gente está muito imerso na cultura americana, mais do que outros países de língua inglesa. A cultura americana já faz parte. Então, existe facilidade no acesso, facilidade de comprar esse conhecimento, mas ainda assim existem dificuldades e nós queremos saber no próximo bloco dessas facilidades, como a gente pode construir então essa caminhada de aprender essa nova língua, ou essa língua que a gente está tão próximo, mas às vezes parece tão distante da nossa realidade. Ótimo, vamos falar em termos práticos então de como que a gente pode superar esse desafio. E aí, tchê! Sacadinha de hoje, o sucesso exige mais. Eu li um livro do Napoleão Hill que se chama A Chave Mestra das Riquezas e lá ele escrevia em 1890 sobre o quilômetro extra. Pessoas que tinham sucesso caminhavam mais do que a média. Só que sucesso não é apenas agir mais, temos que ter mais planejamento para ter sucesso. E hoje uma vida planejada não é cuidar apenas da carreira ou apenas de uma coisa que você julga importante. Temos que ter equilíbrio cuidando da nossa família, cuidando dos nossos relacionamentos, cuidando da nossa saúde, da nossa carreira, da nossa saúde financeira. E assim, cuidando um pouquinho de tudo e aí caminhando um quilômetro extra, com certeza você vai ter sucesso na sua vida, porque sucesso é estar onde quer, fazendo o que gosta, com quem gosta. Certo? E até a próxima! Então estamos de volta nesse bloco para a gente falar um pouquinho, temos dificuldades, temos obstáculos, às vezes não é tão fácil aprender uma língua que não é nossa língua mãe, como a gente chama, mas também tem muitos benefícios em aprender essa língua, e aqui nós estamos falando da língua inglesa. O que é que você vê como benefício para as pessoas que resolvem ou decidem aprender o inglês? Bom, eu vejo 2 pontos. Primeiramente, o social e, obviamente, o profissional, né? No ramo social, cada vez mais a gente viaja, vai a outros países
e você quer provar uma comida diferente, você quer conhecer algum lugar. Então, com o inglês... Conhecer pessoas, né? Conhecer pessoas, sem dúvida. Então, o que acontece? Com o inglês, eu faço outra viagem, sem dúvida. Né? Quando você faz uma viagem a um país, mesmo que não seja de língua inglesa, você consegue conhecer pessoas, conversar, trocar ideias, né? Então eu vejo que assim, socialmente a gente tem um grande impacto. E para fazer o gancho entre a questão social e profissional, eu lembro de um amigo que veio aprender inglês comigo depois, que era vendedor, trabalhava com representação numa empresa e foi o vendedor do ano. No final do ano, ele foi premiado num evento da empresa como o melhor vendedor do ano e tem aquela janta, aquele momento de confraternização, celebração, a famosa janta, aquela, o pessoal se prepara, volta para o quarto do hotel. Ele chegou na janta, as mesas todas dispostas, como ele foi o vendedor do ano no país, colocaram ele na mesa junto com o CEO global da empresa, que era americano e que não falava português. Ele apreciou muito a janta, mas não falou nada. Mas quem sabe era a oportunidade dele. Então, partindo para a parte profissional... Como ali eu falei, ele não se vendeu, né? Ali ele o maior vendedor do ano não tinha como se vender. Não né? tinha como se vender. Por quê? Porque a barreira foi o idioma. Então, quando a gente chega numa empresa e a gente vai passando de cargo, você analista, coordenador, supervisor, gerente, o que eu vejo muito nas empresas é que não é possível hoje chegar a um cargo de gerência sem o inglês fluente. Porque pelo menos você vai ter que reportar para fora. Então, e-mails, os próprios reports, né, os relatórios que o funcionário precisa escrever, eles são todos em inglês, eles são gerados em inglês. Então, no mínimo entendimento em uma troca de e-mail é exigido do profissional. Então, assim, o que eu costumo dizer há um teto sem falar inglês, há um teto na carreira sem esse segundo idioma, sem dúvida. E se aprende, Rafael? A falar inglês? Eu tô com 43 anos, eu aprendo? Claro, aprende tranquilamente. Eu acho que nós falamos uma questão muito certa hoje, é decidir aprender. Eu vou aprender inglês e há uma série de recursos hoje, eu estou me segurando aqui, o pessoal está me segurando, não dá dica ainda, vamos segurar as dicas. Eu estou segurando, mas eu estou louco para falar para você o que dá para fazer para aprender inglês. E buscando a questão da decisão, há poucas pessoas sabem, mas a minha primeira profissão, vamos dizer assim, né, meu primeiro trabalho remunerado foi como professor de inglês. Eu tinha estudado 8 anos, fiz curso para ser instrutor, que a gente chamava. Nem vamos falar quanto tempo atrás, né, Thiago, para não se entregar. Deixa assim. E aí eu lembro que as pessoas chegavam para mim assim, eu quero aprender, mas na verdade não queria, né? Ou seja, não queria pagar o preço. E aí queria aquela mas não tem a fórmula, aquela dica para aprender. Não. Tem você querer pagar o preço para isso, você se esforçar. E não precisa ser doloroso, né? E acho que cada um pode desenvolver uma forma, porque não existe uma forma de aprender. Cada um tem uma porta de entrada do aprendizado e precisa identificar, né, como vai aprender melhor a língua, de que forma essa pessoa consegue captar e reter melhor as informações. E eu acho que esse é um processo também interno, né, do se descobrir como aprendiz, né? Muitas vezes. Sabe que, deixa eu passar um pouquinho o Rafael é meu professor, né? Então a língua nunca foi a minha maior habilidade, mas no último ano o entendimento foi bem melhor. Inclusive a última viagem que eu fiz agora para a Europa, consegui me comunicar bastante, conversar, comer o que eu queria, ir para onde eu queria. E tu tem um método muito interessante que o Rafael nos traz a sequência na língua, né? Tu criou aquela plataforma e trabalha com aquela plataforma que é mundial, que além da aula ser muito gostosa, muito legal, parabéns pelo teu método. Obrigado. Não estou te vendendo aqui, mas a gente te trouxe justamente porque tu é especial. Ele te traz um jeito de lidar com a língua, como o Thiago falou, todos os dias, que é muito bacana. Um processo que vai te envolvendo, que vai fazendo tu pensar junto ali, conversar. Tu trabalha a fala, tu trabalha a escuta, tu trabalha a gramática, e aí tu começa a entender tudo junto, né, funcionando. Que bacana o método. Isso é sensacional. E eu aprendi muito com o Márcio também, apesar de ser o professor dele de inglês. O processo do coach também funciona, porque a gente tem que colocar o hábito do inglês no nosso dia a dia. Se não colocar, não tem. Porque um conhecimento, isso é uma questão científica. Quando a gente aprende algo novo, se nós revisarmos esse conteúdo novo em até 24 ou 48 horas, a gente tem uma chance de retenção que fica em torno de 90%. A partir do momento que você passa 2, 3, 4 dias
sem revisar aquela novidade que você aprendeu, a retenção começa a diminuir. Então o que eu costumo dizer para os meus alunos é, fizemos uma aula hoje, aprendemos algo, você entendeu? Ótimo. Se demorar uma semana para voltar, se demorar uma semana para entrar em contato de novo com o idioma, aquele aprendizado, ele praticamente zera. Então, quem não tem frequência, não aprende o inglês. Que é aquele outro mito de viajar, né? Ter que viajar para aprender inglês. E aí nunca mais estuda, volta ao zero e fala assim, viu, inglês não é pra mim. Uhum. Mas tava tudo errado. Não é pra mim. Inglês não é pra mim, tá tudo errado. E se a gente pensar, de qualquer aprendizado funciona assim, né? Claro. Eu digo, bom, academia. Academia você vai lá, você faz o exercício, se não tem frequência, não tem resultado. E outra, aí você fez academia, chegou do corpo que queria. Pode parar? Não, se parar, o que acontece? Volta. Ao corpo que tinha. A mesma só coisa. pagar a academia não adianta fazer? Eu já tentei essa, não funcionou. Não funcionou, não deu certo. E é isso. E o inglês, se parar, vai esquecer. Vai esquecer. Enferruja. Enferruja. Eu acho que tá na hora de chamar o próximo bloco, né? Porque tá todo mundo louco para saber, louco para ter dicas, principalmente dicas que não vão custar nada, né? Nada mesmo. Fica com a gente que no próximo bloco tem bastante dica aí desse querido professor. E aí, tchê, sacadinha de hoje, dê sequência às suas ações. De nada vale fazer uma vez uma coisa muito bem feita e parar. Então, se você é daquelas pessoas que vai na academia um dia e para, se é aquela pessoa que pega o projeto e toca uma vez e para, não vai ter sucesso. O sucesso exige um comprometimento diário com o que você faz. E se você quer ter sucesso, tenha sequência. Sequência é a chave e eu tenho certeza disso. Sequência é a chave do sucesso. É com sequência que nós conseguimos ter hábitos que ficam muito mais fortalecidos no nosso sistema e nos ajudam todos os dias a ter os resultados que a gente quer. E até a próxima! Bom, estamos de volta, então, o bloco tão esperado da solução para aprender a falar inglês. Acredito que sem fórmulas mágicas, né? Sem o chip. Sem o chip. A pergunta é, tá disposto? Então, agora nós queremos entender, com você decidindo aprender, né, conduzir a construção desse aprendizado, dessa nova língua, o que a gente pode fazer em casa aí? Né? Não tô agora com muita grana para investir, mas eu quero aprender. Boa, e aí? Legal. Não precisa de grana, não. Precisa de tempo, disposição e querer fazer. Primeiramente, a quantidade de recursos que a gente tem disponível hoje é gigantesca, certo? Então nós temos aplicativos para baixar no celular, transformar o celular em inglês. Tem muita gente que regula o celular e coloca ele todo em inglês. Já começa a ter familiaridade. Já começa a ter familiaridade, exatamente. Só que, além disso, eu gosto de falar da questão do prazer, né? O prazer ao aprender. Como é que eu aprendi? Eu gosto muito de trazer a minha experiência, mesmo tendo poucos recursos na época. Eu era músico, gostava muito de tocar, tocava o meu violão, gostava muito de música e gostava muito de música americana. Apesar de ter tido uma série de professores e de cursos, eu costumo dizer que os meus grandes professores foram Eric Clapton, Madonna, Michael Jackson. Esses foram grandes professores de inglês. Por quê? Porque o que eu amava naquele momento era a música. E a música se tornou uma grande ponte para mim aprender inglês. Só que, olha bem como é que eu fazia. Eu ia até uma banca de revistas e comprava uma revista que nem existe mais. Nem vamos falar de cifras, aquelas? Aquelas que tinham cifras? Tinha de cifra, mas tinha bisletras traduzidas. Era uma revista... Claro. Você abria a revista, de um lado tinha a letra em inglês e de um lado a letra em português. O que acontecia? Eu não tinha dinheiro para comprar LP. Então eu comprava fita cassete, gravava no rádio quando aquelas músicas tocavam, ouvia as músicas em casa e ficava cantando junto. Hoje, você consegue fazer isso com 2 cliques. O primeiro clique, vai no YouTube. Segundo, você escreve lá o nome da banda que você gosta. Por exemplo, Coldplay. Você gosta do Coldplay? Gosto. Coldplay? Fantástico. Escreve lá Coldplay, que é uma banda que eu acho incrível, que tem letras maravilhosas. Você escreve Coldplay e escreve ao lado Lyrics. Vamos lá, como é que escreve Lyrics? L-Y-R-I-C-S, ok? L-Y-R-I-C-S. Lyrics. Lyrics em inglês é letra de música, específico. Então você escreve o nome da banda que você gosta e escreve Lyrics.
Quando você clicar no search para procurar, você vai encontrar lá a lista das músicas que você gosta e o vídeo é a letra acompanhando o som. Ou seja, é fantástico. Quanto tempo eu levava para ir até a banca de revista, comprar a revista. Então, quanto gastava, né? Quanto eu gastava. Gastava na revista ainda, né? Exatamente. Meus pais, no caso, né? Eu naquela época não tinha grana para nada. Mas agora você faz isso no YouTube. Então, a primeira coisa é letra de música. Por que eu estou batendo em música? Porque eu amo música. Mas daqui a pouco o seu gatilho é outro. Pode ser poesia. Netflix. Documentário hoje vem assim também. Documentário, você coloca os subtitles, as legendas em inglês. Como é que você tinha falado antes ali? Colocou a fita tape? A fita tape. Né? A fita tape. Quando já quer trabalhar o ouvido. Meu pai queria me matar, porque daí tirava aquela fita tape cheio de grude lá, ficava com uma marca da fita tape. Agora não precisa, coloca no Netflix direto com a legenda em inglês. E qual é uma dica bacana? Você vai assistir um episódio da sua série. Assiste a primeira metade em inglês com legenda em inglês. No meio do episódio, tira a legenda em inglês, certo? Porque você pegou já a ideia, você pegou o contexto. Então, da metade para frente, vamos assistir sem a legenda, mas a primeira metade assiste com a legenda. Essa é uma dica bacana. Outra, obviamente, é a leitura, né? Por mais que eu não tenha o hábito da leitura em português, eu posso ler em inglês. E algo muito importante, se você não sabe inglês, tem um delay, tem uma demora para se informar, porque primeiramente, grande parte da informação ela é disponibilizada em inglês e só depois ela vai ser traduzida para o português. Então qual é a sua área? Você é da área médica, você é da área de vendas, você é da área dos negócios, a própria nossa área hoje, desenvolvimento pessoal, tudo está lá antes. Exatamente. Né? E outra, quando a gente fala em pesquisa, né, pesquisa acadêmica ou pesquisa de mercado, né, estudos empíricos ou teóricos, seja lá qual for, a grande maioria dos estudos, dos principais estudos, são feitos na língua inglesa. Muitos vêm ou da Inglaterra ou dos Estados Unidos. E quando não é nesses países, eles acabam sendo publicados internacionalmente na língua inglesa. Não interessa o país que produziu aquele conhecimento. E aí ter acesso a isso é fantástico, né? Porque você tem... E tem uma outra questão que eu acho que quando a gente sabe a língua... e você lê, você tem um entendimento, porque é linguística, né? Claro. Porque você tem um entendimento da língua que na tradução não te permite pegar. Muitas vezes a tradução, ela é tradução para o entendimento, mas ela perde um pouco do significado daquilo. E aí quando você está vendo na língua, mas isso aqui, na tradução está dizendo isso, mas significa uma coisa muito maior. Exato. E isso faz toda a diferença no processo. Nada como ler no original. Né? Nada como ler no original. E uma dica que no outro bloco, ali o Márcio falou, tem que mudar o mindset, tem que mudar o jeito de pensar. Então, o que eu costumo falar, isso eu falo só em aula. Isso eu falo só para os alunos, eu vou dividir com vocês agora. O inglês tem um jeito muito característico de pensar, certo? Não é à toa que inglês é a língua universal. Eu vou dizer uma coisa para você, não fica bravo comigo não, mas ela é muito simples. Mas o cara tá falando, é professor de inglês, é óbvio que é simples. Não, ela é sim. Imagina se a gente tivesse que aprender mandarim ou russo, uma língua eslava, ou tivesse que aprender, enfim, alemão, né? São línguas com outras complexidades. O inglês tem um jeito de pensar. Mas o cara tá dizendo que é fácil e para mim eu sempre encontrei uma grande dificuldade. Sim, porque a ponte do português para o inglês, ela é complexa. Porque em português eu não preciso me preocupar com a ordem das palavras. Por exemplo, essa camisa bonita aqui do Márcio, ele estava me dizendo que comprou essa camisa no shopping center há 2 semanas atrás. E eu posso falar de uma série de outras formas. Eu posso dizer, no shopping center, essa camisa o Márcio comprou. Há 2 semanas. Há 2 semanas. Ou eu posso começar com há 2 semanas? Há 2 semanas o Márcio, no shopping, comprou essa camisa. O único jeito que eu não estou acostumado a falar é o Márcio comprou. Comprou o quê? Essa camisa. Onde? No shopping center. Quando? Há 2 semanas. E essa é a única forma de falar em inglês. A única. Você tem que colocar o sujeito, que é quem faz a ação, isso é o básico do português. Você tem que colocar lá quem faz o quê, onde e quando. Ou seja, sujeito, verbo e os complementos. Toda frase em inglês é feita dessa forma, tá certo? Depois tem algumas outras complexidades, mas eu nunca elimino o sujeito e o verbo. Agora, em português, se eu perguntar para o Márcio, bacana essa camisa, comprou quando? Ele vai dizer, comprei há 2 semanas. Comprei há 2 semanas é impossível de ser dito em inglês. Ele teria que dizer, eu
comprei essa camisa oculto lá. Não tem o sujeito oculto, tem que ter sujeito sempre. E aí, como é que a gente... Porque assim, a gente fala muito do... O problema é que a gente começa a quer pensar em português e traduzir para o inglês e aí vira uma confusão, né? Tem que tentar ir... E mesmo errando, né? Acho que é legal. Eu acho que vai direto. Agora, se for para pensar em português, pensa com o sujeito. Pensa com o sujeito e depois passa para inglês. E é isso, né, Thiago? Pois é, acho que é muito disso, né? A gente tem que... Quero aprender, decido aprender, me empenho para fazer esse processo de aprendizado. E aí lembrar que o erro faz parte, a gente tem que aprender não só a utilizar o erro como uma fonte de informação do que pode ser feito melhor, mas também, de repente, a gente gostar um pouquinho de errar seria uma solução e uma forma de mudar um pouco esse mindset. Vamos aprender a gostar do erro, já que ele faz parte, já que ele é tão real, gosta dele e toca lá, testa o inglês, fala errado, mas fala, não deixe de aprender. É isso aí, Rafael. Fica aqui o nosso agradecimento, né? Obrigado pelo tempo. Programa especial hoje que entregou muito conteúdo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.